Castelo forte é o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel. Hoje nós vamos observar uma outra parte do texto e nós vamos terminar essa pequena série de reflexões devocionais no livro de Samuel. 1 Samuel capítulo 30, assim como fizemos domingo passado, eu vou pedir que você mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos observar um texto longo hoje, que vai do versículo 16 ao versículo 25, mas nós não vamos ler agora. Queridos, desde o momento em que Davi, ele decidiu seguir os seus planos, seguindo o seu coração, na tentativa de fugir dos seus sofrimentos, porque ele estava cansado, desde o momento em que ele foi ungido por Samuel, ele não deixou de sofrer pelas perseguições de Saul. E Davi, em certo momento de sua vida, cansado dessas perseguições, ele cria um plano, e o plano dele é fugir da região de Judá, da região de Jerusalém, e ele deseja fazer parte, na verdade, morar, pedir asilo político aos filisteus. E ele consegue isso. O rei Aquis, rei dos filisteus, rei de Gate, concede a Davi e aos seus homens, juntamente com suas famílias, uma cidade que ficava na parte sul, próximo do sul de Judá. Essa cidade deveria ter sido conquistada por Josué, pelo povo quando entrou na terra. Essa cidade, ela deveria ser de Calebe, mas eles não conquistaram essa cidade. E essa cidade, ela ficou sob o domínio dos filisteus. E quando Davi vai até os filisteus, vai até o rei Aquis, ele pede asilo político e o rei Aquis dá a ele Ziclag. E ele começa a habitar ali com os filisteus. E ele se torna muito próximo do rei Aquis. Ele se torna um homem de confiança, guarda pessoal do rei dos filisteus. Mas ele não percebe que ele está experimentando nessa tentativa de se livrar dos seus sofrimentos, ele está vivendo um tempo de insensatez. E nós precisamos entender, queridos, que em tempos em que nós experimentamos esses períodos de insensatez, nós nos vemos também lutando contra aqueles que nós deveríamos estar mais próximos. E Deus, Ele usou os acontecimentos para livrar Davi de lutar contra o seu próprio povo. Nós vimos como o Senhor usou os príncipes dos filisteus. Nós vimos como o Senhor usou a destruição em Ziclag pelos amalequitas. Nós vimos como o sofrimento causado pelo cativeiro das mulheres e de seus filhos trouxe grande sofrimento para Davi, mas nós vimos que Deus estava usando tudo isso para trazer Davi de volta à sensatez da plena dependência de Deus. Com todas as pressões externas e internas, nós vimos como Davi, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, nessa pequena série de mensagens devocionais, 5 sermões, hoje é o 5º e o último. Mas essa série de mensagens devocionais, nós temos tirado em cada domingo 3 lições que nos ensinam e nos mostram que Deus, Ele está assentado em seu alto e sublime trono e nunca saiu de lá. E Ele não está apenas assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele está governando a vida dos seus servos. Ele está governando o seu povo. E quando nós entendemos essa verdade, nós somos chamados por Deus a perseverarmos na fé. A perseverarmos na fé porque sabemos que Deus está trabalhando em nossas vidas, usando todos os acontecimentos. Ele é um oleiro sábio, amoroso,
que está usando todos os acontecimentos para nos moldar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhando para essa narrativa no livro de Samuel, nós aprendemos que Deus está trabalhando para nos ensinar que a nossa plena, essa é a primeira lição de hoje, Deus está trabalhando para nos ensinar que a nossa plena dependência dEle não exclui esforços consideráveis de nossa parte. A nossa plena confiança e dependência de Deus não exclui esforços consideráveis de nossa parte. Olhe na sua Bíblia, no versículo 16, nós paramos no início do versículo 16, e nós vamos continuar hoje, 16 e 17. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 17. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Meus irmãos, nós terminamos domingo passado observando como Deus, em sua provisão, conduziu até Davi essa provisão. Quando Davi está caminhando, na verdade ele está cavalgando com os seus homens, ele está perseguindo aquele grupo que havia sequestrado as suas esposas, as esposas dos seus homens, os seus filhos, e ele está perseguindo esses homens. E nós vimos como Deus colocou diante dele um homem egípcio que era servo de um amalequita, o mesmo amalequita que havia tomado, sequestrado as mulheres do povo de Deus e os seus filhos. E nós terminamos domingo passado, no versículo 16, logo no início, dizendo assim: e ele levou Davi até lá. Ele quem? O egípcio. Levou Davi até lá onde? Até o local onde os sequestradores estavam, os amalequitas. E o texto diz, queridos, que Davi e seus homens, no versículo 17, ao encontrar os amalequitas, eles estavam em uma festa, eles estavam felizes, porque eles não apenas destruíram uma parte de Judá, uma cidade de Judá, mas eles também atingiram os filisteus, eles destruíram parte de Ziclag e eles estavam comemorando. Quando Davi os encontra, eles estão dessa forma, mas o texto diz, no versículo 17, que Davi os atacou e lutou contra eles durante toda a noite, até o entardecer do outro dia. Ok, pastor. O que isso nos ensina? Nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber que Deus, muitas vezes, Ele trabalha de formas diferentes. Quando nós colocamos Deus, muitas vezes, em um quadrado, dizendo que Ele vai trabalhar dessa forma, e nós ficamos aguardando que Deus faça dessa forma, nós nos deparamos com aquela surpresa santa, quando Deus vem e trabalha de forma diferente. Deus, muitas vezes na história do povo de Israel, Ele trovejou, Ele fez cair relâmpagos, Ele fez cair grande chuva, Ele cegou o exército inimigo, como aconteceu no caso de Eliseu. Nós vimos no contexto da Síria, quando eles atacaram o norte de Israel, e quando eles chegaram para atacar Jerusalém, Deus enviou um anjo. E um anjo desbaratou, ele fez com que todo o exército da Síria ficasse confuso, e voltasse, e fosse embora. O povo de Deus não mexeu uma palha, nesses contextos. O exército do Deus vivo não mexeu uma palha. Deus fez, certa vez, uma muralha cair, só com o povo obedecendo a Deus, e gritando a uma só voz, a muralha ruiu. Mas isso não é regra. Isso nunca foi regra.
O fato de Deus agir muitas vezes dessa forma não significa que Ele continuará agindo dessa forma. Isso é maravilhoso para nós, porque isso mostra que o nosso Deus, Ele é muito maior do que a nossa mente limitada pode conceber. A primeira vez que o povo de Deus se deparou com os amalequitas, a Bíblia diz que eles lutaram, a batalha durou o dia todo, a ponto de Arão e Ur ter que sustentar os braços de Moisés, para que Moisés, ele mantivesse o bordão levantado. Deus havia dito a Davi, no versículo 8, que Davi conseguiria alcançar aquele bando, e Davi iria trazer tudo de volta. Deus não havia dito isso? Está lá no versículo 8, vimos domingo passado. Davi poderia se apoiar nisso. Deus disse que eu vou alcançar, Deus disse que eu vou libertar as mulheres, as crianças, e eu vou trazer tudo de volta. Deus disse. Davi, ele está caminhando e de repente Deus envia até ele um homem. Na verdade, ele se depara com um homem egípcio, e esse homem fazia parte daquele povo que Davi estava perseguindo. Davi poderia observar os acontecimentos e dizer assim: Deus está cuidando de cada detalhe, basta eu descansar, orar, vamos clamar a Deus aqui, vamos fazer uma vigília de oração, eu e vocês, 400 homens, porque Deus irá visitar os amalequitas, Deus irá fazer com que eles vão embora e nós vamos trazer tudo de volta. Foi isso que aconteceu? Não. O texto diz que o pequeno exército de 400 homens de Davi, juntamente com ele, tiveram que lutar durante toda uma noite e um dia inteiro. Sabe por quê? Porque a plena dependência de Deus, a plena dependência do Senhor não exclui esforços consideráveis daquele que depende. Eu posso confiar plenamente que Deus me separou para pastorear essa igreja. E eu posso confiar plenamente que Deus me capacitou com dons espirituais para ensinar a igreja. Mas a mesma palavra de Deus diz que eu preciso me esmerar e me afadigar a ponto de suar até exaustão para aprender e pregar e ensinar a palavra. Eu posso depender plenamente do Senhor para abandonar certas práticas. Mas se eu não me esforçar na direção contrária, eu não vou conseguir abandonar aquilo que eu estou desejando. Eu posso pedir e confiar que Deus me livre de determinadas situações, mas se eu não abandono o ambiente que eu estou vivendo, que se mostra perigoso, é a mesma coisa que eu pedi para Deus: Senhor, me livre do fogo, e não sair de perto do fogo. Eu posso confiar plenamente que Deus está comigo onde eu estiver, mas se eu não estiver atento quanto ao caminho que eu estou percorrendo, eu não andarei em seus caminhos. Eu posso acreditar que Deus supre todas as necessidades dessa igreja, mas se eu não me coloco diante de Deus em renúncia e entrego as minhas ofertas, nós não vamos pagar as nossas contas, nós não vamos abençoar pastores, nós não vamos abençoar o avanço do reino. Eu posso acreditar e confiar que Deus pode salvar os meus familiares, e é verdade, mas eu preciso me esforçar para dar um bom testemunho e falar do amor de Deus quando eu posso. Eu posso acreditar, queridos, que Deus é capaz de me ajudar a lidar com algumas dificuldades relacionais, mas se eu não me coloco diante de Deus e vou até essas pessoas com o desejo, inclusive, de perdoar como Deus me perdoou, nada vai acontecer, eu continuarei com dificuldades relacionais. Eu posso dizer e confiar que Jesus é o único Salvador, mas se eu não me rendo a Ele em entrega, em devoção, em arrependimento e fé, nenhum fruto de conversão será visto. Eu posso confiar, eu posso acreditar que Deus não quer que eu fique ansioso por coisa alguma, mas se eu não ocupar a minha mente com a palavra de Deus,
se eu permitir que pensamentos que roubam a minha confiança do Senhor fiquem em minha mente, eu serei dominado pela ansiedade. Mesmo orando. Um dos salmos mais conhecidos da igreja é o Salmo 127, 1. Quer ver? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De nada adianta eu colocar guardas para proteger se eu não confio no Senhor. Mas se eu confio no Senhor e não coloco guardas, eu sou também insensato. Enquanto confiamos plenamente no Senhor, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar e batalhar em direção ao que Deus confiou em nossas mãos. Jesus não disse, sem mim nada deveis fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Vocês devem fazer muitas coisas. Comigo. Isso é bem diferente. Mas há uma segunda lição. Devocional. O Senhor, como oleiro sábio e amoroso, Ele está trabalhando, usando todos os acontecimentos da nossa vida para nos ensinar que a nossa dependência de Deus nunca produzirá em nós desapontamento com Ele. A nossa plena dependência de Deus nunca produzirá em nós desapontamento com Ele. Versículo 18, na continuação da narrativa, diz assim: assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. 20. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi, ou este é o presente de Davi. Um dos textos mais belos que nós temos nas Escrituras, além de todos, diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não existe, meus irmãos, um homem, uma mulher, que tenha confiado a sua vida a Deus, que ficou desapontado com o Senhor. Pastor, isso não é verdade. Você pode pensar, porque você conhece pessoas desapontadas com Deus. Mas deixa eu melhorar isso, e deixa eu acertar essa minha afirmação. Não existe um homem ou mulher de Deus que tenha confiado plenamente no Senhor e saiu desapontado com Deus. Pastor, mesmo assim eu conheço uma pessoa que é pessoa de Deus, crê em Deus, temente a Deus, e colocou expectativas em Deus e se frustrou, está desapontado com Deus. Isso realmente acontece, mas deixa eu dizer que o possível desapontamento com Deus nunca será causado por uma falha de Deus, mas sempre pela visão limitada, equivocada e deturpada do homem. O possível desapontamento com Deus nunca será causado por uma falha de Deus, sempre será causado por uma visão limitada, deturpada e equivocada do homem. Todas as vezes que Davi confiou nele mesmo, ele sofreu decepções. E não apenas decepções, ele sofreu mesmo. Todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, nós enfrentaremos e nós enfrentamos decepções e sofrimentos. Davi, certa vez, ele foi induzido a confiar na força bélica de Israel, mas na verdade não era tão forte assim, era apenas a armadura e a espada do grande rei Saul.
Davi, ele se colocou à disposição para lutar contra aquele gigante Golias, aquele homem filisteu. E de repente, Saul, sabendo que ninguém poderia impedir Davi de lutar com aquele homem, o rei Saul colocou a sua armadura em Davi e deu a Davi a sua espada. Mas Davi, eu creio que por um momento, ele não quis desagradar o rei, mas ele percebeu que aquela luta, que naquela batalha, ele não podia depender e confiar de nada, em nada e ninguém, senão somente no Senhor e naquilo que Deus confiou em suas mãos. E ele foi. E Deus deu a ele vitória. Apesar de todo o esforço de Davi na batalha, ele tinha em sua mente que o Senhor havia dito no versículo 8, Davi, você vai alcançar aqueles homens, você vai trazer as mulheres, as esposas, os filhos, e você vai trazer tudo aquilo que foi roubado de volta. Ele tinha isso em sua mente, enquanto ele estava batalhando durante toda uma tarde, durante todo um dia. Eu não tenho dúvidas que aquela batalha de Davi, com esses 400 homens, eu não tenho dúvida que em determinados momentos, essa batalha se intensificou. Há períodos, meus irmãos, que em nossa caminhada, nós vamos perceber que as coisas, elas estarão mais difíceis. Mesmo confiando em Deus, mesmo sabendo que nós estamos onde devemos estar, que nós fazemos o que devemos fazer, mesmo confiantes que Deus está conosco, a batalha, ela por vezes se intensifica. Mas quando ela se intensifica e demora para terminar, o nosso coração deve colocar todas as expectativas somente no Senhor. Somente dele. Sabe por quê? Porque os seus planos nunca podem ser frustrados. E ele nunca frustra ninguém. Quem frustra alguém é pecador. Pecadores frustram pecadores. Deus não. Seus planos nunca podem ser frustrados e nunca frustram quem espera nele. Pessoas nos desapontam sempre, não é verdade? Nós desapontamos pessoas o tempo todo. Ficamos frustrados quando confiamos em pessoas. E nós frustramos pessoas. Quando coloco expectativas além do que convém em nós. Talvez eu tenha frustrado você, como seu pastor. E eu lamento por isso. Mas isso vai acontecer de novo. Porque eu sou pecador. Pessoas falham conosco. E nós falhamos com pessoas. Porque pecadores decepcionam pecadores. Agora, meus irmãos, nunca podemos nos frustrar com alguém que sempre estará muito além de nossas expectativas. E esse alguém é o Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, nós não saímos frustrados. As frustrações, elas estão presentes porque nós deturpamos as expectativas. Nós esperamos de uma forma que nós não deveríamos esperar. Nós buscamos de uma forma que nós não deveríamos buscar. Nós esperamos algo de Deus que nós não deveríamos esperar. Mas o nosso Deus, Ele nunca frustra aqueles que esperam por Ele. A quem, pois, me comparareis, diz o santo? Eu fortaleço o cansado e multiplico as forças do que não tem nenhum vigor. Eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Porque eu me lembro dele todas as vezes que eu estou com jovens da igreja. Ontem foi um momento como esse. Estava com jovens, um momento muito agradável. Sentados em volta de uma mesa, com a Bíblia aberta, conversando sobre ansiedade. E aí eles, pastor, vamos comer alguma coisa? O senhor fica? Fico.
8 horas. O que vocês vão comer? Vamos pedir alguma coisa. Ih, vai chegar 9h30. Chegou 10. 8h40 eu já não tinha mais gás nenhum. 51 anos. Não é? Ainda sedentário. Mas eles, animados, rindo, vamos brincar, vamos falar disso. Vamos. E aí o texto fala que os jovens se cansam e se fatigam. Quem cansa e se fatiga são os mais velhos, a partir de 51. Mas o texto fala que os jovens se cansam e se fatigam, ou seja, é contra o natural. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Imagina como estão esses moços. Não são da Iba. Mas os que esperam no Senhor. São jovens, velhos, homens, mulheres, renovam suas forças. Posso dar um conselho pastoral para você? Confie no Senhor. Você nunca sairá frustrado. Mesmo quando a batalha se intensificar, ela vai. E demorar para acabar, confie. Confie no Senhor. O versículo 8 latejava em Davi, enquanto ele lutava com os seus homens. Deus disse que eu iria vencer. Deus disse que eu iria recuperar as esposas, as crianças. Deus disse, e enquanto ele está lutando durante todo o dia, aquela noite, aquilo estava na mente dele. No Senhor eu posso esperar. Mas há uma última lição. Deus também está trabalhando para nos ensinar que nós precisamos calar os insensatos pela prática do bem. Nós precisamos calar os insensatos pela prática do bem. E eu vou observar agora com você dos versículos 21 ao 25, mas nós não vamos ler agora, vamos observar no decorrer da exposição. Queridos, após vencer a batalha com os amalequitas, Davi venceu. Ele recuperou as mulheres, as esposas dos seus homens, as crianças. Ele recuperou os animais, ele recuperou todas as coisas. E após salvar todos eles, os despojos foram entregues aos pés de Davi. Isso era comum. O general em uma batalha, ele sempre ganhava o mérito da batalha, a vitória. Se ele perdesse, também, a culpa da derrota era do general. E eles trazem os despojos da guerra aos pés de Davi, e eles dizem assim: estes são os despojos de Davi. Mas quando eles falaram isso, Davi ele tem uma postura que causa um desconforto terrível em seus 400 homens. Quando Davi disse que os despojos deveriam ser repartidos com todos, alguns dos 400 homens de Davi, que lutaram com ele, toda aquela batalha, o texto vai chamá-los de perversos e malignos. Alguns dos 400 homens de Davi, eles não quiseram repartir os despojos com aqueles 200 homens. 200 homens, vocês se lembram deles? Eles ficaram para trás. 200 homens ficaram para trás porque eles estavam muito cansados e eles ficaram protegendo a bagagem, as bagagens. E quando Davi falou assim, vamos repartir os despojos com todos, alguns dos 400 homens falaram assim, de forma alguma. Vamos entregar para eles as mulheres e os filhos e que eles vão embora, nada de dar para eles. Eles não participaram da luta. Versículo 22. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não foram conosco, não lhe daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Versículo 23, Davi porém disse, não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Uau! Ele nos guardou
Ele nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Ou seja, nada veio de nós. Quem lhes dará ouvidos quando vocês falarem desse modo, dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. Meus irmãos, com essa postura, Davi, ele silenciou aqueles homens que queriam aplicar a própria justiça, que não revela o Deus a quem servia. A questão, queridos, é que Davi estava tendo a compreensão de que toda a vitória que obtiveram, apesar de todos os esforços deles, era fruto da graça de Deus. Davi, ele via sua vitória não como uma vitória pessoal. Davi, ele via sua vitória como uma bênção de Deus sobre todo o seu povo. Davi, ele acreditava que Deus não abençoou apenas ele com a vitória. Ele acreditava que a bênção que veio sobre ele, ela deveria recair sobre todo o seu povo. A prova disso está nos versículos 26 a 31, depois você pode ler. Davi, ele envia presentes aos seus amigos em Judá e para alguns anciãos. Será que Davi estava sendo político? Ele estava querendo ganhar o povo lá de Judá para ele poder voltar? Não. Davi, ele não sabia que Saul seria morto. Davi não sabia que os filhos de Saul seriam mortos, no capítulo 31, e ele nem imaginava que ele voltaria para Judá, para Israel, como rei de Israel. Ele não está fazendo política, ele está querendo ser como Deus, a quem ele servia. Eu já contei para os irmãos, eu me deparei muitas vezes com crentes questionando Deus, porque estavam interpretando o Deus do Antigo Testamento de forma equivocada. Certa vez eu estava na faculdade conversando com um jovem cristão, e depois ele disse para mim que ele era pastor. E ele disse para mim, logo após a aula, indo para o carro, ele falou assim: você sabe, irmão Glauber, que nós não podemos falar todas as verdades para a igreja. E eu falei, não? Ele disse, não. Nós não podemos dizer a verdade de que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo. Eu falei, de onde você tirou essa conclusão? E eu chamei ele, meus irmãos, eu chamei mesmo. Quase que eu encostei ele num canto. Eu tirei a chave da porta do carro. E eu falei assim, pelo amor do Senhor, conduza o seu povo com temor. Não minta sobre Deus. Eu fui salvo por Deus lendo o Antigo Testamento. Eu nunca vi um Deus tão gracioso como na antiga aliança. Davi, ele agiu assim porque ele aprendeu a ser como seu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Samuel, o Deus de Davi, o nosso Deus é um Deus de graça. 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 Apesar de sua disciplina, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Davi escreveu isso no Salmo 103, verso 10. Meus irmãos, Deus deu a Davi a oportunidade de manifestar a graça do Senhor e não a justiça dos homens, em um momento em que ele poderia endossar a postura daqueles homens. Isso nos ensina algumas lições muito práticas e devocionais. Primeiro, como povo de Deus, nós devemos acreditar que as nossas derrotas pessoais são derrotas de todos. Não há ninguém aqui que enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Eu, quando vejo que um irmão está desanimado e abatido, eu fico triste e abatido.
as nossas derrotas pessoais são derrotas de todos. Quando você não está na ceia, eu sinto, mas não apenas eu, os irmãos sentem. Como povo de Deus, nossas derrotas pessoais são derrotas de todos. Como povo de Deus, as nossas vitórias são vitórias de todos. Somos chamados, meus irmãos, uma outra lição importante, nós somos chamados para respondermos, não segundo os homens, mas segundo Deus. Se as bênçãos que nós recebemos de Deus não são frutos de nossa capacidade, mas da provisão de Deus, isso não deve parar em mim. De graça recebestes, de graça dai, Jesus disse aos seus discípulos. Nós não abençoamos as pessoas por seus méritos, sabe por quê? Porque não somos abençoados por nossos méritos. Você acha que Deus te abençoa por seus méritos? Nós não abençoamos os outros por méritos deles. Sabe por que nós abençoamos os nossos irmãos? Graça. Graça. Porque nós somos abençoados pela graça de Deus. Nós não podemos nos assemelhar com a justiça dos homens, mas manifestar a graça de Deus. Aquilo que era aparentemente justo para aqueles homens, porque aparentemente justo, vocês lutaram. Davi, rei Davi, os 200 homens, eles ficaram a noite inteira lutando, correndo o risco de ter uma espada no peito. Eles participaram? Não. E agora, é justo dar os despojos para eles? Davi disse, sim. Não seja assim, irmãos. Porque Deus nos deu. Se Deus nos deu, a nossa vitória é a vitória de todos eles. Davi disse assim, ele calou os insensatos pela prática do bem. Ele respondeu assim, não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ou seja, como ser egoísta com aquilo que não é seu? Como reter para você aquilo que não é seu? Se Deus te deu, seja gracioso. Seja gracioso. Queridos irmãos, nós aprendemos nesses 5 sermões, que como oleiro sábio, amoroso, o Senhor está usando todos, não apenas alguns, todos os acontecimentos da sua vida, todos os acontecimentos da sua vida, Deus está usando para moldar você, Deus está usando para forjar você, Deus está usando para purificar você, para transformar você, para tornar você semelhante ao seu Filho. E diante de todas as lições que nós vimos, uma fica em evidência, que está em Hebreus 12:7. Enquanto vocês suportam essa disciplina de Deus, nos acontecimentos, nos sofrimentos, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, porque todo o sofrimento da minha vida, ele está sendo usado por Deus, ele está nas mãos de Deus. Todas as lutas, elas estão no controle de um Deus amoroso que está usando todos os recursos para me aperfeiçoar e me tornar parecido com o seu Filho. Ele só faz isso com quem é filho. Quem não é, não experimenta isso. É o versículo 8 de Hebreus 12. Se você não é filho, você não experimenta a disciplina. Mas se você é, você experimenta. E como que você experimenta a disciplina de Deus nos acontecimentos, nos sofrimentos da sua vida? Suportando. Suportando com paciência. Queridos, isso deve fortalecer a nossa perseverança. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido. Como você está no quesito fé?
confiança, dependência de Deus hoje, neste exato momento. Apesar de todas as coisas, apesar das coisas que você ouviu, apesar das coisas que você viu, apesar das coisas que você tem experimentado, apesar de todas as dores, apesar de todos os desânimos, como você está? Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Deixa eu confessar algo para você. Eu sou um pastor que aprendi a confessar os meus pecados. Mas eu quero confessar a minha fraqueza. Na hora que eu entrei no carro para vir para cá, eu falei, Senhor, eu não sei porquê, mas eu estou profundamente desanimado. Eu sei o que eu tenho que entregar, mas eu não quero. Pastor, aconteceu alguma coisa? Alguém falou alguma coisa para o senhor? Alguém brigou? Não precisa essas coisas acontecerem. Basta ter um coração inclinado ao velho Adão. E antes de ligar o carro, antes da Tânia entrar no carro, eu falei, Senhor, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, eu quero me reanimar no Senhor, o meu Deus. Eu vim. Cumprimentei poucos irmãos. A Tânia olhou para mim e falou, você está triste? Não. Primeiro cântico, segundo cântico, terceiro cântico, nada. Subi. Castelo forte é o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus me renovou. Puxa, pastor, mas como que pode isso acontecer com o senhor? Acontece. Se acontece comigo, não acontece com você. A questão é como você está agora. Poderia ter ligado para o Emerson, prega. Aí eu ia fazer ele morrer do coração, né? Mas não, perseverança. A perseverança, ela é necessária quando falta perseverança. A perseverança é necessária quando há fraqueza, quando há desânimo. O Senhor manifesta o seu poder, é na fraqueza, não é na sua força. Luz é luz nas trevas. Sal faz sentido fora do saleiro. As coisas conosco fazem sentido em um ambiente oposto. Você quer ganhar a sua vida? Perca. Se você perder a sua vida, você ganha lá. Tudo que nós aprendemos com o nosso Deus vem para fortalecer a nossa perseverança, pois nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nós. Sendo assim, se você precisa, é com você que eu estou falando, se você precisa se arrepender e voltar, faça isso o mais depressa possível. Se arrependa e volte hoje. Hoje. Se você precisa correr para o Senhor em mais dependência, corra já, não corra amanhã. Não é regime, eu começo na segunda. É hoje. Corra hoje. Corra hoje para o Senhor. Se você precisa de ânimo, meu irmão, como eu precisei alguns minutos atrás, anime-se no Senhor, o seu Deus. Ele é fonte de água viva. Ele faz forte ao cansado. E Ele dá ânimo ao que não tem nenhum vigor. Os jovens de exaustos caem. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Isso vem dEle. Isso não vem de nós. Mas uma exortação, eu não poderia terminar sem uma. Nunca fique indiferente ao que Deus está falando com você de forma clara. Nunca. Indiferença não. Se Deus está falando com você, responda. E não fazer nada
é uma resposta. A nossa derrota, irmãos, e a nossa miséria como pecadores está na realidade do velho Adão que ainda está em nós. Nós ainda temos uma natureza que se inclina para que não confiemos no Senhor. Mas a nossa vitória está no segundo Adão. Nós fomos regenerados em Cristo. Nele, nós podemos ter bom ânimo. Nele, nós podemos ter vida. Ser reavivados, reanimados, redirecionados. Então, meu querido, eu termino dizendo que você e eu, nós devemos abandonar tudo que nós precisamos e nos entregar ao Senhor. Pastor, eu já me entreguei ao Senhor. Faça isso novamente. Talvez não como Ele sendo o seu Salvador, Ele já é. Mas entregue-se ao Senhor nesta noite. Em confiança, em consagração, em dependência. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas faça isso enquanto a graça ainda está disponível. Um dia não estará mais. Amém, irmãos? Vamos orar antes de nós cantarmos com todo fervor ao nosso Deus. Fale com o Senhor. Responda ao Senhor. Se você precisa voltar, volte. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se renda a Ele. Se você se decepcionou um dia com a igreja, ame o que Deus ama, e Ele ama a igreja, apesar da igreja. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai. Senhor, aquilo que o Senhor me concedeu e me entregou, eu entreguei ao Teu povo, e Tu sabes as lutas internas que eu lutei até subir nesse púlpito. Eu quero glorificar o Teu nome, ó Deus, por todos os meus irmãos que têm orado pela minha vida. Senhor Deus, eu não sei o que seria se não fosse a intercessão dos meus irmãos. Eu quero Te louvar, ó Deus, por aquilo que o Senhor faz. O Senhor manifesta o Teu poder na nossa fraqueza. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor não permite, Senhor Deus, que permaneçamos prostrados. O Senhor nos coloca de pé. E eu quero Te louvar, ó Deus, porque nessa pequena série, em que nós observamos o trabalhar do Senhor como um oleiro sábio, amoroso, que tem usado todas as circunstâncias para nos moldar. Ó Deus, eu creio que o Senhor fortaleceu a fé de muitos irmãos. E eu creio que nessa noite não foi diferente. No último sermão dessa série, eu creio que o Senhor renovou, fortaleceu a fé de muitos que aqui estão. Senhor Deus, infelizmente, enquanto ainda estamos neste mundo, nós experimentamos as nossas misérias devido ao pecado. Mas nós Te louvamos porque a graça do Senhor, ela não apenas nos alcançou, mas a graça do Senhor, ela está presente, ela é atuante, ela é real, e ela nos conduz até a presença do Senhor. Eu quero Te louvar por toda a obra que o Senhor realizou nesta noite. Obra que nós não conseguimos enxergar e nem mensurar, mas Tu sabes, que o Teu nome seja engrandecido, ainda no decorrer deste culto, e em tudo que fomos fazer durante essa semana. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém, Senhor.